Abra a palavra de Deus comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Semana passada nós pregamos do versículo 1 até o versículo 9, mas nós vamos ler todo o texto até o versículo 14. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a nossa oração, a nossa intercessão, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê da Tua graça, ó Pai. Clamamos para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Rogamos para que o Senhor fale conosco, ó Pai. Abra os nossos corações, nós pedimos por isso, ó Deus. E Pai bendito, em nome de Jesus, que seja repreendido toda a ação do inimigo nessa hora. Se há pessoas aqui que precisam de conversão, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é o Verbo no mundo, dando continuação àquilo que nós pregamos na semana passada. João está apresentando aqui Jesus Cristo. Nesse texto, ele não cita o nome de Jesus, mas ele está apresentando a pessoa de Jesus, e ele usa aqui três expressões, ou três adjetivos para se referir a Jesus. João chama Jesus de o Verbo por 5 vezes, João chama Jesus de Deus, e João chama Jesus Cristo também de luz. Então ele nos apresenta Jesus Cristo como o Verbo, como Deus e como luz. E esse termo que aparece aqui por 5 vezes, o termo o Verbo, era um termo bem conhecido tanto dos judeus, quanto bem conhecido também dos gregos. Para os judeus, o termo o Verbo estava ligado ao próprio Deus. Os judeus entendiam esse termo, o Verbo, como aquele que deu a origem às obras de Deus, à sabedoria de Deus. Então João está dizendo aos judeus que aquele que eles entendiam ser o Verbo, na verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os gregos também conheciam esse termo, o Verbo. Para os gregos, o Verbo era um poder impessoal, que trouxe tudo à existência, que dava razão, sentido e significado a todas as coisas e que capacitava o homem a pensar. João, então, na apresentação do seu evangelho, ele está dizendo aos gregos que o Criador de todas as coisas, aquele que trouxe tudo à existência, aquele que dá razão, sentido e significado a tudo, e aquele em quem nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo. João está dizendo que o Verbo é Jesus Cristo. Não impessoal, mas um Deus pessoal. Com o termo o Verbo, João está colocando Jesus no centro de todas as coisas. Porque João nos diz aqui, na sua introdução, que sem o Verbo não há vida.
e que sem o verbo a vida não tem razão e não tem significado. Meus irmãos, como é profunda essa palavra, porque o ser humano busca sentido, razão e significado em muitas coisas. Nós buscamos o sentido da vida, às vezes na família, ou no trabalho, no dinheiro, na fama, no prazer, mas nada disso preenche. Se nós queremos, de fato, sermos preenchidos, nós precisamos conhecer o verbo, precisamos conhecer o verbo que João nos apresenta aqui. E quando alguém conhece o verbo, tudo em sua vida é transformado. As trevas se dissipam e a vida se torna um caminho em luz. E a tarefa da igreja, como nós vimos semana passada, é a mesma tarefa de João Batista. A igreja é chamada a ser uma testemunha fiel, a fim de levar as pessoas a crerem em Jesus. A igreja não é a luz. Algumas igrejas, elas acham que elas são a luz. A igreja não é a luz, mas a igreja é um candeeiro que leva a luz. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus para apresentar o Senhor Jesus. Como veremos nessa noite, essa pode não ser uma tarefa fácil, mas nela a igreja cumpre a missão que Deus delegou ao seu povo. Então, meus irmãos, dando continuidade àquilo que nós já começamos a falar semana passada, o verbo no mundo, João nos fala aqui que o verbo ele foi rejeitado, ele foi desconhecido e rejeitado. Veja ali o versículo de número 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, João, ele nos apresenta aqui o verbo como um desconhecido do mundo. Meus irmãos, nós procuramos conhecer tantas coisas. E nos gabamos quando obtemos algum conhecimento. Mas o que realmente deveríamos desejar conhecer é o verbo, é Jesus, o Criador de todas as coisas, pois Ele é a fonte de toda vida. Ele é a fonte de toda a vida. E João nos fala aqui sobre conhecermos no sentido profundo, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos, mas nós precisamos conhecer também Jesus na sua pessoa, na sua essência. Então João nos diz aqui que o verbo ele estava no mundo. Veja mais uma vez ali o versículo de número 10. O verbo estava no mundo. O Criador, a sabedoria, a razão, o sentido de tudo, aquele que sustenta tudo, ele estava no mundo, pessoalmente. Ele tinha um endereço fixo neste mundo. Nasceu em Belém, esteve em Cafarnaum, na Galileia, ele estava no mundo. Como uma criança, ele brincou nas praças. Como adolescente, ele aprendeu os mandamentos. E como jovem, ele disputou corridas. Mas quando adulto, ele nos trouxe a lei de Deus. Ele estava no mundo. A Bíblia diz que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas enquanto ele esteve nesse mundo, ele não foi conhecido, ele não foi reconhecido. Veja o versículo de número 10, mais uma vez. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Os homens estavam tão cegos em seus pecados e em seus afazeres, na busca da sua própria glória, que eles não conheceram o verbo, não conheceram o verbo encarnado, não conheceram a Jesus, não conheceram. Eles não conheceram. E há uma diferença aqui entre obter conhecimento e conhecer. Porque certamente quando Jesus Cristo veio,
Os judeus eles tinham muito conhecimento a respeito do Messias, mas quando o Messias veio, eles não o conheceram. Esse conhecimento que eles tinham não foi ligado, não foi aplicado, por isso eles não o conheceram. Veja o versículo de número 11. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, foi em sua própria casa que ele veio e o seu próprio povo não o recebeu. Meus irmãos, de todos os povos da terra, de todas as nações, um sempre foi especial para Deus: a nação de Israel. A nação de Israel. Sempre foi um povo especial para Deus. E quando nós olhamos para a história de Israel, é maravilhoso como Deus trouxe à existência esta nação. A vida tem início sempre a partir de um embrião. Eu lembro-me quando nós fomos fazer um ultrassom do meu filho e ele ainda era do tamanho de um grão de arroz. Mas ele cresceu. E hoje ele é uma criança. A nação de Israel, ela nasceu a partir de um homem só. Abraão, um homem já velho, casado com uma mulher estéril, que não podia ter filhos, mas Deus lhe deu filhos. Para mostrar, para deixar claro que a nação de Israel não nasceu naturalmente, mas nasceu sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, pelo poder de Deus. E quando Israel se tornou uma nação, Deus lhe fez uma promessa. A promessa do Messias, a promessa do grande rei, que viria da descendência de Davi. Por tempos, eles esperaram a chegada de Jesus, a chegada do Messias, a promessa. Mas quando Jesus chegou, dentre eles, como filho de Davi, nascendo na cidade de Belém, quando Jesus chegou, eles não o receberam, eles o rejeitaram. E durante todo o seu ministério público, Jesus Cristo também não foi recebido, ele foi rejeitado. Ele veio para o que era seu, para o seu povo, e os seus não o receberam. Mas, irmãos, por que isso aconteceu? Por que é que os judeus não receberam Jesus? Por que é que eles não receberam Jesus? Você já foi convidado para ir a algum lugar que você não conhecia? E aí então você criou uma imagem errada daquele lugar em sua mente. Você criou um quadro daquele lugar em sua mente. E quando você chegou então a esse lugar, não era bem como você imaginava. E aí então você ficou um pouco decepcionado por causa da imagem que você havia criado. E aí então você deixou de aproveitar as maravilhas do lugar em que visitava. Tudo porque você criou uma imagem irreal na sua mente. Os judeus criaram uma imagem irreal do Messias. Jesus não veio como eles imaginavam. Jesus veio como os profetas disseram. Jesus veio como as escrituras do Antigo Testamento diziam, e não como os judeus haviam formado em sua mente. Porque os judeus eles imaginavam um Jesus que salvaria aqueles que tinham boas obras, somente esses. Eles imaginavam um Jesus que salvaria aqueles que obedeciam todos os mandamentos de Deus, toda a lei. Eles imaginavam um Jesus, um Messias, que rejeitaria totalmente aqueles que têm algum pecado. Eles imaginavam um Messias que seria um rei orgulhoso, que exaltaria a Israel. Mas Jesus, meus irmãos, ele veio em muita humildade, em muita simplicidade, com muito poder e com muita sabedoria, mas ele veio com muita humildade, com muita simplicidade,
se aproximou nesse mundo dos pecadores. A Bíblia diz que ele fazia amizade com os pecadores, para transformar a vida deles. E tudo isso causava uma certa repugnância nos judeus, porque eles não aceitavam Jesus da forma como Deus, de fato, o enviou. E quando Jesus, então, foi crucificado, aquilo para os judeus era algo inaceitável. O plano de Deus de salvação para os judeus era algo inaceitável. Então eles rejeitaram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. É por isso que o texto diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, meus irmãos, nós também podemos rejeitar Jesus hoje, por termos na nossa mente uma imagem irreal de Jesus, por crermos num Jesus que não é o Jesus das Escrituras, mas o Jesus que nós imaginamos, porque nós imaginamos um Jesus que é amor e que não é juízo, e quando ouvimos que Ele é justo, nos escandalizamos nele. Nós imaginamos um Jesus que tem piedade de nós e que nos dá aquilo que queremos. E quando então nós olhamos para as Escrituras e encontramos um Jesus firme e que muitas vezes nos diz não, então nós nos escandalizamos. Nós imaginamos um Jesus que não vai abraçar pecadores, mas quando entra em nossa igreja pessoas completamente mergulhadas no pecado, e essas pessoas são abraçadas, e nós vemos que pessoas pecadoras estão entrando na igreja, por vezes nós nos escandalizamos. E quando nos escandalizamos, nós estamos então rejeitando a Jesus. Nós imaginamos um culto que nos agrade, uma palavra que nos agrade. E quando Deus conduz o culto que lhe agrade, que lhe agrada, e nos traz uma palavra que nos corrige, por vezes nós rejeitamos o culto e a palavra. Meus irmãos, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê um coração para recebermos Jesus, assim como Ele foi enviado por Deus. Jesus, Ele não foi conhecido, não foi recebido, não lhe deram as boas-vindas, por uma razão clara, porque Ele não veio satisfazer a vontade do homem, e sim a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o verbo no mundo. O verbo no mundo, Ele esteve no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas nós vemos nos versículos 12 e 13 que ele foi recebido, que ele também foi recebido. Veja o versículo 12. Versículo 12 e também o versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João nos diz aqui que muitos receberam Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu povo, mas muitos do seu povo também o receberam. Estrangeiros também o receberam. Ele foi recebido. Todos aqueles que receberam Jesus, receberam também o direito de serem feitos filhos de Deus. Nas nossas versões está assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que João quer dizer é que quando recebemos Jesus, ou aqueles que receberam Jesus, eles foram feitos filhos de Deus. Pelo poder de Deus, eles foram feitos filhos de Deus. Meus irmãos, esse versículo deixa claro que
todos nós somos filhos de Deus por criação, como criaturas, todos somos filhos de Deus. Mas filhos de Deus para a eternidade, somente aqueles que receberam Jesus. Somente aqueles que receberam Jesus. E como é que eu sei que eu recebi? Como é que eu sei que eu recebi Jesus? João nos dá aqui a direção. Ele diz que aqueles que receberam Jesus receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que aqueles que receberam Jesus, eles foram transformados por Deus. Transformados por Deus. Eles têm neles a vida de Deus. Eles têm dentro deles a luz de Deus. Meus queridos irmãos, muitas pessoas acham que receberam Jesus, mas não receberam. Porque a sua vida não demonstra que são filhos de Deus. A sua vida não demonstra que eles já receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Por nossas próprias forças, meus irmãos, não nos tornamos filhos de Deus. É preciso um poder do alto. O ser humano não consegue por si mesmo vencer o pecado e a tentação. É preciso um poder do alto. E esse poder se manifesta na nossa vida quando nós cremos no nome de Jesus. O versículo de número 12 diz claramente isso. E o que é crer no nome de Jesus? Quando nós cremos no nome de Jesus, nós cremos que no seu nome está a suficiência da nossa salvação. Nós cremos, meus irmãos, que a salvação não é por obras, nem por obediência à lei, nem por qualquer outro motivo, mas a nossa salvação ela está unicamente em o nome de Jesus. Mas quando nós cremos também no nome de Jesus, por consequência, pelo poder do alto que recebemos, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito, nós começamos então a manifestar o fruto do Espírito. O mundo começa a ver que somos filhos de Deus. Porque pelo poder, sim, do Espírito, então, o cristão pratica boas obras e anda na lei de Deus. Como isso acontece? Veja o versículo de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, em primeiro lugar, ele diz aqui que isso não acontece pelo sangue, né? Os quais não nasceram do sangue. Os judeus, eles entendiam que, porque eles eram judeus, eles estavam salvos, mas não estavam. O novo nascimento não vem do sangue. Muitos filhos de crentes acham que estão salvos porque nasceram filhos de crentes, mas não estão. Nós estamos salvos quando Jesus Cristo entra no nosso coração, meus irmãos. Quando nós somos transformados e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não basta nós termos conhecimento teórico, nós precisamos ter um conhecimento vivo. Jesus veio para o que era seu, eles não o receberam, eles não o conheceram. Nós precisamos recebê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Isso não acontece, como João diz aqui, pelo sangue, nem da vontade da carne, nem do querer do eu, nem da vontade do homem, nem do impulso do homem, mas esta é uma obra de Deus, João diz aqui. Esta é uma obra de Deus. Com isso, João deixa claro que quando rejeitamos Jesus, o rejeitamos pela nossa própria natureza pecaminosa. Mas quando nós recebemos Jesus, o recebemos, porque esta é a decisão de Deus, esta é a vontade soberana de Deus, manifesta em nossas vidas. Agora, queridos, de qualquer forma,
para nós que estamos aqui, João nos ensina que todos nós um dia nos encontramos com Jesus. Todos nós um dia nos encontramos com Jesus. E ao nos encontrarmos com Jesus, uma de duas coisas irão acontecer. Muitos não irão reconhecê-lo e nem recebê-lo. Diante de um encontro com Jesus, muitos não irão recebê-lo e nem reconhecê-lo. Irão simplesmente virar as costas para Jesus. E Jesus diz o motivo disso, lá no capítulo de número 5. Ele diz aos judeus: vocês não querem vir a mim para ter vida. Por uma simples razão, porque Jesus diz lá, porque os judeus eles buscam a sua própria, aqueles judeus eles buscavam a sua própria glória. Então, diante do encontro com Jesus, muitos não irão recebê-lo, nem reconhecê-lo, mas muitos irão recebê-lo, irão reconhecê-lo, irão crer no seu nome, irão se submeter a ele. Todos aqueles que o receberem, receberão também o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. E a pergunta que eu faço a você você já teve esse encontro com Jesus? Você já teve o encontro com o Verbo? Qual foi a sua percepção dele? Você o rejeitou? Você apenas ouviu e continuou caminhando, seguindo a sua própria vida, o seu próprio destino? Ou você o viu e o amou? O viu e o recebeu? O viu e creu no seu nome? É um desafio. É algo que a palavra de Deus coloca diante de nós. Por fim, queridos, veja o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João diz aqui que o Verbo, ele se fez homem. O Verbo, ele se fez carne. O Criador se fez carne. O Deus eterno se fez carne. Jesus, ele era Deus e ele era homem. É um mistério para nós. Um mistério para nós. Veja o versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 4 diz: e a vida estava nele, ou seja, ele é a fonte, a origem de toda a vida. Mas em determinado momento da história, 2000 anos atrás, ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós. Ele tinha endereço, ele tinha vizinhos, ele era visitado por amigos. Ele se fez carne, habitou entre nós, caminhou por este mundo, sofreu as dores que sofremos, sentiu a tristeza que por vezes sentimos, teve também momentos de alegria. Meus queridos irmãos, ele se fez carne e habitou entre nós. E João aqui nos fala então 3 coisas a respeito do Jesus encarnado, do Verbo encarnado. Ele diz que ele era cheio de graça e de verdade e de glória. Isso significa que Jesus Cristo, enquanto ele caminhou neste mundo, ele manifestou a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Lendo o Evangelho de João, nós percebemos que Jesus Cristo, ele é cheio de graça. E graça em primeira mão significa o favor imerecido de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele é cheio de amor e de compaixão para com pecadores. Ele é cheio de graça, mas ele também é cheio de verdade. Muitos querem a graça,
mas não querem a verdade. Porque a verdade diz quem nós somos, diz quem Deus é, nos coloca em nosso lugar e coloca Deus em seu próprio lugar. Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro Filho, seus ensinos são verdades que libertam, e Ele nos guia em toda a verdade, e fora dele não há verdade. Mas Ele também é glorioso. Os homens não receberam Jesus porque buscavam a sua própria glória, quando há só um que deve receber toda a glória: Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E Jesus Cristo aqui, Ele manifestou toda a sua glória, toda a sua glória. A glória como do unigênito, como do único Filho do Pai. Jesus, Ele manifestou a sua glória. No Antigo Testamento, viu-se várias vezes a glória de Deus sendo manifestada. Mas a maior manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus na sua plenitude, aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo, na sua encarnação, quando o Verbo se fez carne. Para concluir, meus irmãos, deixe-me dizer que a vida, a existência, só tem sentido se Jesus fizer sentido para você. Nada pode preencher o vazio do seu coração e dar sentido à sua vida. Além de Jesus, só Jesus pode. E quando nós entendemos quem Jesus é e o recebemos, tudo passa a ser preenchido, tudo passa a fazer sentido, e não temos mais nada a temer, nem a vida e nem a morte, porque Ele dá sentido a tudo, até mesmo a morte. Nós buscamos conhecer tantas coisas, e a palavra de Deus nos diz que de tudo que buscamos conhecer, o que mais devemos buscar conhecer é Jesus. E Ele veio a este mundo para que nós o conheçamos. Faz tempo que Ele tem se apresentado a muitos de nós, mas muitos de nós o têm rejeitado, porque Ele não é como talvez muitos imaginam. O Jesus verdadeiro nos chama ao arrependimento. Ele quer que creiamos nele, em suas palavras, mas Ele quer também nos transformar em filhos de Deus. Queridos irmãos, não há forças em nós para isso, devemos buscar em Deus o querer disso. E uma vez que nos encontramos com Jesus de fato, Ele nos enche de graça, de verdade, e passamos a ver então claramente a glória de Deus, que é refletida, que está nele. Curve a sua cabeça, coloque-se diante de Deus em oração, peça ao Senhor fé, peça ao Senhor fé para crer no nome de Jesus. Se você não se sente ainda um filho de Deus, se você ainda não viu na sua vida esse poder de Deus, que nos dá vitória, que nos faz de fato filhos dele, então clame ao Senhor, Senhor, dá-me fé, para que eu creia no nome de Jesus, e eu quero recebê-lo, porque todos aqueles que o receberem, receberão também poder para serem feitos filhos de Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração nesse momento, ó Deus. Ó Deus amado, quanto nós precisamos do Senhor. A Tua palavra nos apresenta o Verbo, nos apresenta Jesus Cristo,
Ó Pai querido, e nós, infelizmente, corremos o risco de não recebê-lo, de não conhecê-lo, por causa das maldades do nosso coração, por causa dos nossos pecados. Porque, Senhor, estamos buscando a nossa própria glória. Nós pedimos ao Senhor perdão e misericórdia. Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a alma? Do que adianta, Senhor, conhecer o mundo inteiro e não conhecer o Criador disso tudo? Pai, nós queremos conhecer de fato a Jesus Cristo e queremos conhecê-lo como o Senhor o tem revelado na sua palavra. Pai bendito, que isso esteja na tua vontade, porque esse novo nascimento, o poder de ser feito filho de Deus, não provém do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E nós rogamos ao Senhor que visite a cada um de nós que estamos aqui. Nós queremos, ó Deus, provar da graça de Jesus, queremos conhecê-lo em verdade, e queremos, ó Deus, contemplar nele toda a glória do unigênito do Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós vamos estar cantando um hino, o hino de número 28. Eu peço ao presbítero Ismael que nos dirija neste hino. Nessa oração final, quero interceder por todos aqueles que estão com alguma aflição, com alguma angústia. Se há aflição, angústia, você coloque a sua oração diante de Deus. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração, coloque. Se há alguma enfermidade, se você puder colocar a mão sobre a enfermidade, coloque. Mas coloque diante de Deus a sua causa nesse momento. Pai bendito, nós estamos diante da Tua presença, diante do Teu trono, e o Senhor é Deus de amor, Deus de graça,
Deus de todo poder. Pai bendito, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que lance de nós toda a incredulidade. Que o Senhor nos faça crentes, que nós tenhamos verdadeira fé em Jesus e em seu nome. E Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos repreender as enfermidades, que elas vão embora em nome de Jesus. É a nossa oração, Pai, que o Senhor cure o seu povo, que o Senhor traga saúde para o teu povo. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor que traga libertação para aqueles que estão oprimidos, que o Senhor traga, Pai, paz àqueles corações que estão aflitos. Tu és Deus, e só Tu podes fazer algumas coisas. Há coisas, ó Deus, que não podemos fazer, estão somente na Tua mão está o poder e a autoridade. Então nós buscamos, Senhor, a Tua presença e o Teu poder agora, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o Teu povo, abrindo as portas para aqueles que estão angustiados, porque estão desempregados. Pai, em nome de Jesus, dá a paz que excede todo entendimento e abre portas para o Teu povo. Senhor, nós rogamos ao Senhor o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém.